Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa segunda-feira, hoje um pouquinho mais tarde, em função de alguns probleminhas técnicos, nesse nosso Brasil que amanheceu mais leve e mais inspirador no dia de hoje. Isso porque todas as vezes que nós assistimos um brasileiro, uma brasileira, um compatriota nosso brilharem no exterior, nós sempre nos identificamos com a vitória e com o acontecimento. Foi o caso na noite passada que aconteceu com Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz na premiação do Globo de Ouro, reconhecida internacionalmente essa premiação e que atrai os olhares para muitas coisas. Para além da vitória de Fernanda Torres, existem situações do mundo real que acabam sendo ressaltadas mundo afora. A nossa realidade, a nossa arte, as nossas lutas contemporâneas, porque muitas coisas que são apresentadas na história do filme ainda estão presentes, infelizmente, na realidade brasileira. Muitas pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, não se identificaram com essa vitória porque elas ficaram muito brutalizadas nos últimos tempos. Pessoas que passaram a detestar a arte de um modo geral. Músicos, cantores, cantoras, atores, atrizes, o teatro, a música em geral, os poetas, os dramaturgos, os diretores de cinema. Então, há que se perguntar até do que essas pessoas andam nutrindo as suas almas, se não dessa coisa tóxica que faz com que muitas pessoas a gente até mantenha a gente mantém essas pessoas afastadas do nosso convívio. Quantas vezes você deve ter conversado alguma coisa no campo da sensibilidade, no campo da humanidade com algumas dessas pessoas e recebeu pedradas, né? No discurso ali, no diálogo, inviabilizando qualquer tipo de entendimento que melhore, pelo menos, as almas dessas pessoas. Bom, eu vou conversar com vocês e mostrar algumas cenas que vão além dessa situação e também lembrar um episódio aqui desse mundo cão e a cumplicidade de veículos de comunicação com coisas complicadas que aconteceram e acontecem aqui no nosso país. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E olha, muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo no nosso novo canal de cortes do Portal do José, tá legal? Olha, o número de inscritos ali está aumentando de uma forma muito bacana, né? Bom, então vamos aqui aos temas. Em primeiro lugar, né, gente, ressaltando aqui um aspecto muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Publicação do presidente Lula de hoje. Emocionante, Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesmo diz, a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres. E aí ele coloca a imagem dele parabenizando a Fernanda Torres pela atuação no filme, né? Antes dela ter ido lá para a indicação, né? Vamos acompanhar aqui um trecho. Gente, eu tenho certeza absoluta que quando o presidente Lula abraçou Fernanda Torres, não teve como ele desassociar a figura dela com a Dionise Paiva, que foi a inspiradora de toda a história, que fez ali com que o Marcelo Rubens Paiva fizesse no livro a homenagem à sua mãe, ressaltando esse aspecto. É muito legal ver um diretor de cinema no Brasil ter a coragem de pegar esse tema e colocar em filme num momento tão complicado aqui no nosso país, né? Então isso merece também ser ressaltado. A Fernanda Torres tem comentado por onde ela tem andado que as pessoas querem abraçar, as pessoas querem ter essa proximidade como se estivessem ali abraçando a reencarnação de Eunice Paiva, o que é uma coisa muito bacana e para o artista sempre tem um impacto muito grande, porque incorporar uma pessoa com o tamanho que teve Eunice Paiva na história da luta contra a ditadura aqui no nosso país, é algo que deve mexer muito com as pessoas. E aí eu queria ressaltar esses aspectos, porque a Fernanda Torres está sendo muito homenageada, mas a homenagem principal sempre
tem que trazer a fonte inspiradora. E no caso, Eunice Paiva. Nessa foto aqui, ela com o marido, foi sequestrada em casa, gente, num dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Eles moravam perto da praia, família se preparando para a praia, 5 filhos com o casal. E aí chegam 6 agentes da repressão com metralhadoras e levam Rubens Paiva, a justificativa que estavam levando para depoimento. E aí nunca mais ele voltou. Foi torturado barbaramente. E a história aí, enfim, a gente vai falar um pouco de alguns aspectos aqui. Que é a foto da família, né? Ele e a esposa, Eunice Paiva, com 5 filhos. A história não para ver todos os filhos aqui? Deu, né? Família, gente, tava na boa. O Marcelo Rubens Paiva ali, o garotinho sentado ali, com o cabelinho, né? Ali na frente, primeiro plano. Enfim, aqui uma foto já na produção do filme, né? O Marcelo Rubens Paiva, que faz essa homenagem à mãe, né? Com os atores mirins ali, que seriam os seus irmãos. E aí, homenagem especial a ele, né? No livro tem uma passagem, eu não sei se no filme eles apresentam, porque eu não pude assistir o filme ainda, onde ele fala que a mãe, depois que ele ficou tetraplégico no acidente, fazia massagens nos dedos dele todos os dias, durante 36 anos, até o período que ela ficou com Alzheimer. Ela ainda fazia isso para a mão não ficar atrofiada, né? Assim, então, é uma pessoa com uma ternura, e é muito bacana ver a obra em homenagem à mãe, não só como ser político, mas como essa criatura que a humanidade transbordava por todos os poros, né? Então, eu acho que é sempre interessante importante a gente fazer esse reconhecimento. Todos os canais falando dessa premiação. A arte pode durar. Veja o discurso de Fernanda Torres após vencer o Globo de Ouro. A atriz dedica o prêmio a Fernanda Montenegro. Mamãe tinha razão. No discurso ela homenageia a mãe porque a mãe foi indicada 25 anos atrás para a premiação e não ganhou, e ela ganhou agora. Então a coisa tem muitos significados, né? Aí agora entremos aqui em alguns aspectos que vão contrastar essa história toda. O inelegível, como não poderia deixar de ser, simplesmente não falou absolutamente nada sobre o assunto, como essa gente vive num mundo paralelo, e ele está muito mais preocupado com a cadeia que está chegando, então todo dia ele posta uma coisa diferente. Nada relacionado à cadeia que vai chegar logo, logo, porque as notícias que se tem já é que a Procuradoria-Geral da República, no máximo no final de janeiro, já deve estar aprontando aí um míssil contra esses criminosos todos, que virá ali na formatação, na materialização de uma denúncia contra essa Orcrim e o chefe da Orcrim. Então ele vem fazendo uma crítica aqui ao governo atual, porque não investiu em infraestrutura, e aí caiu a ponte lá. Aí ele escreve: o investimento na infraestrutura é rechaçada pela gestão Lula e, coincidentemente, jamais será cobrada conclusão por outros de outrora. E aí, enquanto isso, a Lei Rouanet. Gente, é muito bandido, é muito canalha, porque o governo dele não investiu nada em infraestrutura, só vendeu coisas, torrou tudo que pôde. Mas eles vão jogando essas mentiras, por isso que eu sempre falei para vocês, tem que ter uma contestação todos os dias, tem que ter uma presença do presidente da República, ou de estruturas governamentais fazendo encontros matinais, explicando o que está acontecendo, porque senão ficamos só nós aqui nas redes sociais diante dessa insanidade toda. Agora eu quero chamar a atenção de vocês de uma matéria de 6 anos atrás do Jornal Nacional, quando Eunice faleceu. E aí, gente, é muito interessante porque a TV Globo sempre tenta limpar a sua imagem, sempre mostrando alguns fatos como se eles tivessem distanciamento daquilo, eles não tivessem sido cúmplices da ditadura. E mais do que isso, durante a figura do Bolsonaro ter crescido antes de 2018, eles não terem mostrado para a sociedade quem era esse monstro, as coisas que ele fazia. Porque se uma parcela considerável da sociedade tivesse noção, não teriam votado nessa criatura, e o mal só cresceu a partir de ter chegado à presidência da República. A intoxicação só cresceu. E isso porque, gente, esse personagem conseguiu chegar onde chegou, até porque o Paulo Guedes estava ali na mochila, e o Paulo Guedes representava, de fato, a liderança da gangster que tomou conta da área econômica aqui no nosso país, né?
Então, o Jornal Nacional, na época, fez essa matéria aqui. Merece ser ressaltada, né? Vamos acompanhar aqui. Neste 13 de dezembro, completou 50 anos a decretação do Ato Institucional número 5, o AI-5, que marcou o início do período mais duro do regime militar instalado 4 anos antes. Deu poderes de exceção ao então presidente Costa e Silva, como fechar o Congresso, cassar mandatos e suspender a garantia do habeas corpus. E numa coincidência triste e simbólica, morreu hoje, em São Paulo, uma cidadã brasileira que se tornou símbolo da resistência civil contra a ditadura. Eunice Paiva, viúva de uma vítima de tortura daquele regime, o deputado cassado Rubens Paiva. Eunice Paiva tinha 86 anos e, segundo a família, morreu em casa, vítima de complicações do mal de Alzheimer. A imagem dela, ao lado do marido, o deputado federal Rubens Paiva, se tornou conhecida dos brasileiros. Ele desapareceu durante o governo militar. A luta de Eunice contra a ditadura não foi apenas uma causa de família, mas um posicionamento político. Os acontecimentos a transformaram numa defensora da democracia e dos direitos humanos. O marido de Eunice, Rubens Paiva, teve o mandato cassado em 1964. Em 71, ele foi preso, torturado e morto num prédio do DOI-CODE, no Rio de Janeiro. Eunice ficou presa por 12 dias. Durante anos... Gente, a Eunice foi presa, a esposa do Rubens Paiva, e os agentes da repressão simplesmente trancaram os 5 filhos menores com a empregada dentro da casa deles. E foram embora, deixaram lá. Eles só conseguiram sair porque a avó chegou 2 dias depois com a chave reserva para abrir. Isso para vocês verem os seres abjetos que nós tivemos aqui no nosso país e os herdeiros desses seres abjetos, inclusive um deles tendo chegado à presidência da República, né? Continuemos aqui com a matéria. Lutou para descobrir o que havia acontecido com o marido. A resposta oficial só veio em 1996, quando ela conseguiu um atestado de óbito e o reconhecimento da morte de Rubens Paiva pela ditadura. Eu posso até dizer que eu fico até grata com essa solução que foi dada e acho que é um capítulo encerrado na nossa vida, né? Agora realmente encerrado, embora, claro, que a memória do Rubens, a saudade dele, a importância que ele teve para nós, a gente mantém, mas num outro plano, no plano da afetividade, da saudade, tudo mais. E aí, gente, só para finalizar a matéria, pegar esse trechinho aqui do filho, né, do Marcelo Rubens Paiva. Vou pegar aqui. Falar alguma coisa sobre o que estava acontecendo no país e no mundo, né? Eu perguntava para minha mãe e ela sempre tinha uma opinião que me surpreendia e que era muito mais sábia do que aquela que eu tinha. Vai fazer falta? O Brasil de hoje vai. Olha só, o Marcelo Rubens Paiva, 2 anos antes do Bolsonaro chegar até a presidência da República, né? Ele já sentia que ia fazer falta. E aí, situações, né, que aconteceram, que envolvem o Marcelo, o Rubens Paiva, que certamente no filme não foi colocado. Como, por exemplo, isso aqui. A cusparada premonitória de Jair Bolsonaro. Gente, o Rubens Paiva foi homenageado, foi feito um busto dele lá na Câmara Federal. No dia que foi colocada a inauguração desse busto, aí, em 2014, aconteceu o seguinte: o Bolsonaro saiu do gabinete dele e foi lá na cerimônia e deu uma cusparada no busto. Isso para vocês verem, né? Uma vítima da ditadura. Aqui o texto é de Chico Paiva Avelino, que é neto do Rubens Paiva. Ele diz o seguinte: em 2014, a Câmara dos Deputados fez uma tocante homenagem ao meu avô, Rubens Paiva. Inauguraram um busto com a sua imagem em função de sua incessante luta pela democracia, causa pela qual ele literalmente deu a vida. Minha família foi em peso. Emocionadas, minha mãe e minha tia fizeram discursos lindos e orgulhosos sobre a memória do pai. No meio de um deles, fomos interrompidos por um pequeno grupo que veio se manifestar. Era Jair Bolsonaro, junto com alguns amigos, talvez fossem os filhos, na época eu não sabia quem eram, que se deu o trabalho de sair de seu gabinete e vir em nossa direção gritando que Rubens Paiva teve o que mereceu, comunista, desgraçado, vagabundo. Ao passar por nós, deu uma cusparada no busto, uma cusparada, em uma homenagem a um colega deputado brutalmente assassinado. Gente, lá pelas tantas a gente vê isso aqui.
O atestado de óbito foi entregue à família 25 anos após o assassinato, em 95. O corpo jamais foi entregue. Na Comissão Nacional da Verdade, outros militares envolvidos no crime disseram que o corpo foi enterrado e desenterrado 2 vezes. Sobre o assunto, Bolsonaro debochou. Pendurou na entrada de seu gabinete em Brasília uma placa que dizia: "Quem procura osso é cachorro". Aqui tem a foto aqui. Então, gente, eu pergunto para vocês, como é que um personagem desse abjeto passou impunemente, chegou até a presidência da República, com os meios de comunicação não revelando quem era esse ser, né? Bom, antes tarde do que nunca. O final dele tem que ser a cadeia. Ele fez muitos crimes contra todos nós, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.